Você lembra daquele filme de romance entre dois irmãos? Pois é, lançaram a sequência dele, o Sua Culpa. E ele é tão horroroso quanto parece. E pra você que não sabe do que eu tô falando, tem vídeo no canal sobre o primeiro filme. Mas é basicamente sobre esses dois jovens que começam a morar juntos depois que seus pais começam a namorar. E aí, inspirados pelos pais deles, também começam a se pegar. E rola um monte de bizarrice no filme, tipo, o pai da menina tenta sequestrar e matar ela. É só coisa maluca que acontece. Enfim, vamos analisar esse segundo filme que também promete tirar toda a nossa vontade de sorrir novamente. O filme se passa muitos meses depois do primeiro. O Nick, o irmão mais velho, foi pra São Francisco pra terminar a faculdade, enquanto a Noah, a irmã mais nova, ficou na Espanha pra terminar o ensino médio. Ou seja, os nossos pombinhos levemente incestuosos estão há um bom tempo sem se verem. E isso até faz a Noah se questionar do porquê que ela continua tomando anticoncepcional. E eu não vou nem entrar nesse mérito do porquê alguém deveria ou não tomar anticoncepcional, existem vários motivos, mas no caso da Noah é só pra ela não ter um boneco do próprio irmão dela. E assim, graças a Deus, pelo menos ela se previne. Ninguém gostaria de ter um filho que também é o seu sobrinho. Mas pra alegria dela e pra nossa tristeza, o Nick volta pra casa durante uma festa da família. E os dois já mandam ver ali mesmo no pátio da casa. Eles não estão nem aí se tem alguém vendo. E aliás, com certeza tem alguém vendo, porque os pais estão de olho nos dois depois que eles descobriram que eles estão namorando. Eles ainda não aceitaram que a família deles virou a família sacana. Daí o Nick dá de presente para sua irmã barra namorada um colar de coração. Ele tira essa coleira de Rottweiler que ela tá usando, coloca o novo colar e ela diz que ela nunca mais vai tirar, ela sempre vai usar aquele colar. Bom pra ele, porque deve ter sido ali que ele colocou o rastreador nela. Depois disso, o Nick, a Noah, o Lion e a Jenna vão pra praia. E lá, o Lion começa a falar pro Nick que a Noah e a Jenna vão entrar pra faculdade no ano seguinte. E ele tá com medo de que elas conheçam outros caras na faculdade. Enquanto as duas estarão na faculdade se divertindo, os dois estarão longe dali trabalhando. E primeiro, que eu não sei que faculdade é essa que tem diversão. Nem faculdade de educação física tem diversão. Eu achava que na faculdade de educação física as pessoas aprendiam pique-bandeira e queimada, mas não. Eles aprendem até biologia. Bom, chega a formatura da Noah e ela ganha uma Mercedes de presente do Nick. É muito bonito ver como esses irmãos são unidos. Isso deveria ser um exemplo a todos os irmãos do Brasil. E aí o Nick leva ela até uma casa que o avô dele deu pra ele. Ele mostra o lugar todo empolgado, como se os dois fossem morar ali, e ela realmente acha que ele tá convidando ela a morar com ele. Mas ele não tá. Ele só queria que ela dormisse com ele durante os finais de semana. E aí fica aquele clima horroroso entre os dois. Quer dizer, eu não sei como pode existir um clima pior do que você namorar sua própria irmã, mas tudo bem. Depois eles vão pra uma festa e o Nick conta pro Lion que ele quer morar com a Noah, só que toda vez que ele pensa nisso, ele começa a surtar. Isso não faz o menor sentido, porque eles já moravam juntos, eles são irmãos! Por que que de repente isso é um problema pra você, cara? Como que esse filme quer que eu torça pra um casal que já morava junto e aí cada um foi morar no seu canto e de repente é um grande problema pra eles morar junto? E esse Lion é outro imbecil também, porque ele fica o tempo todo preocupado que a Jenna vai pra faculdade, vai conhecer outros caras lá. Só que ele nem liga quando a Jenna beija uma outra garota bem na frente dele. Quer dizer, realmente, se ela faz isso na frente dele, imagina o que ela não faz nas costas. A cabeça desse cara não vai passar pela porta. No outro dia, a Noah vai pra faculdade conhecer o seu dormitório e lá também ela é apresentada a sua nova colega de quarto, a Briar, que é uma garota muito misteriosa que tinha tirado 2 anos sabáticos na vida dela por conta de um acidente que ela sofreu. Enquanto isso, o Nick conhece a sua nova estagiária, porque pra quem não sabe, o Nick trabalha na empresa de advocacia da família dele. Enfim, o nome dessa estagiária é Sofia e ela é filha de um deputado. E ela já chega pedindo pro Nick não se aproximar dela porque ela conhece muito bem a reputação dele. Se conhecesse mesmo a reputação dele, ela estaria bem tranquila que ela saberia que ele só pega parente. E aí na hora que ela vai embora, o Nick ainda olha pra bunda dela, sendo que ela especificamente pediu pra ele não olhar pra bunda dela. Por que que ele faria isso quando ela especificamente pediu pra ele não fazer? Eu não entendo. Você pede especificamente pro cara: Nick, tem várias mulheres no mundo, não pega a sua irmã. Ele vai lá e faz o que pega a irmã. Depois o Nick e a Noah se encontram na nova casa dele e eles performam o coito. Só que ela fica muito brava com ele porque ele deixou uma marca de chupão nela e ela não gosta disso. E ela tem razão nisso, porque realmente se alguém pergunta de onde veio aquele chupão, fica meio chato de você dizer que
Foi o seu irmão que fez. Daí, pra se vingar, ela marca o corpo inteiro dele de batom. Inclusive, ela escreve "Você é meu" no pulso dele. Então, eles vão até o dormitório da Noah e encontram a Briar lá. E rola uma troca de olhares nada amigáveis entre o Nick e a Briar, como se eles já se conhecessem antes. Porém, eles se tratam como se eles estivessem se conhecendo pela primeira vez. Mas toda essa situação deixa o Nick tão nervoso que ele sai vazado de lá e ele até esquece o celular dele. E eu sei lá como ele não percebe isso. Hoje em dia é quase impossível você ficar sem celular. Querendo ou não, a tecnologia já está presente em todos os aspectos da nossa vida. E é por isso mesmo que você aí que tem interesse em entrar no mercado da tecnologia deveria se inscrever na imersão Front-End da Alura. As inscrições são gratuitas e durante 5 dias você vai aprender tudo na prática, desenvolver o seu próprio projeto e dominar as habilidades essenciais para o mercado tech. Você vai ter aulas com profissionais que atuam em empresas como a Globo e o Itaú, seguindo a didática da Alura, que é a maior escola de tecnologia do país. Nesses 5 dias você vai aprender a desenvolver uma página de navegação no estilo Spotify, dando seus primeiros passos no mundo da programação e se preparando para dominar esse mercado da tecnologia. Claro, tudo isso contando com o apoio do time de instrutores, acesso exclusivo à comunidade do Discord e também acesso gratuito à Luri, a inteligência artificial da Alura. Lembrando que as aulas são 100% online e gratuitas, com certificado para quem concluir. Comece 2025 com tudo, com a imersão Front-End da Alura. Confere o link aqui na descrição, mas corre porque as inscrições são por tempo limitadíssimo. Agora voltando pro vídeo, na volta pra casa o Nick recebe uma ligação do Lion através do motorista dele pedindo ajuda. E chegando lá o Nick descobre que o Lion está precisando de dinheiro pra manter a oficina dele funcionando. E aí ele simplesmente decidiu traficar drogas. Não só isso, como este imbecil conseguiu se cortar tentando abrir uma embalagem de cocaína que mandaram ele entregar. Que não era nem pra ele ter aberto o negócio, né? Mas eu nunca vi alguém tão patético igual esse arrombado de merda. Bom, mas os dois entram no bar onde eles devem entregar aquela droga e entrando numa portinha do fundo eles encontram o irmão do Ronnie. O Ronnie, pra quem não se lembra, é o cara que ajudou o pai da Noah a sequestrar ela e ele tá preso agora. Aliás, a Noah também aparece por lá, porque o Lion tentou ligar pro Nick, só que o celular do Nick tava com a Noah. E aí ele também explicou toda a situação pra ela. O irmão do Ronnie pesa a cocaína, só que está faltando 100 gramas e ele disse que ele vai cobrar deles. O Nick diz que vai buscar o dinheiro para pagar esses 100 gramas que estão faltando, só que assim que eles viram as costas, o irmão do Ronnie manda os capachos dele irem atrás deles. Percebendo que eles não iriam conseguir sair daquele bar ilesos, a Noah derruba a bebida em um dos traficantes e ele simplesmente tenta esmurrar a cara dela, assim do nada. Que porra é essa? Por que só tem doente nesse filme? Como que o cara que tá pegando a irmã dele é o cara mais sensato que temos? Por sorte, ele erra o soco e acaba acertando o cara de trás. Daí começa uma briga generalizada no bar que termina na delegacia. A Sofia, a estagiária do Nick, ajuda a limpar a barra deles e ele pede pra ela não contar nada pro pai dele. Só que, meu amigo, o seu pai já sabe que você pega a sua irmã, não tem como você decepcionar ele mais do que isso. Saindo da delegacia, a Noah fica muito chateada que ela acabou perdendo o primeiro dia de faculdade pra aquilo. E no caminho pro dormitório dela, ela passa num abrigo de animais e decide adotar um gato. Do nada. Isso pode até ser muito legal, mas não tem importância narrativa nenhuma. Não faz diferença nenhuma essa porra desse gato. Eles ocupam bons minutos com isso pra no final não fazer diferença nenhuma. É uma maravilha que esse filme ele tem 2 horas e um monte de coisa. É uma encheção que não serve pra nada. Depois disso eles vão pro dormitório da Noah, onde eles começam a consumar o ato do beijo. Só que eles são interrompidos pela chegada da Briar. E novamente o Nick sai vazado de lá, não sei nem como a Noah não percebe que tem algo acontecendo ali. E aí, a Briar começa a tentar juntar a Noah com um estudante de psicologia que tá no quarto do lado do delas. O nome desse cara é Michael e eu tenho que dizer que eu não confio em estudante de psicologia. Eu confio em psicólogos. Alguns. Agora, estudante de psicologia não me desce. Porque pensa comigo, por que alguém tá tentando estudar como que minha cabeça funciona? Hã?
O que você tá querendo com isso? Muito suspeito isso daí. Pra mim, eles só querem usar esse conhecimento pra comer alguém. E esse Michael só reforça o meu preconceito porque ele é exatamente assim. Inclusive, ele é conselheiro na faculdade, sendo só um estudante. E a Briar ainda faz a Noah se consultar com ele. É muito errado isso, porque ele claramente tá tentando pegar ela. Mas quem sou eu pra questionar a ética do paciente pegar o médico num filme em que o irmão pega a irmã? E ainda no dormitório da Noah, ela recebe a visita da mãe do Nick, a senhora Annabelle. Ela veio porque ela tá tentando falar com o Nick, só que ele só ignora ela, porque até hoje ele acredita que ela abandonou ele. Só que ela quer explicar direitinho tudo que aconteceu pra ele e ela pede ajuda da Noah pra fazer essa conversa acontecer. Eventualmente, o Nick finalmente convida a Noah a morar com ele, só que quando a Noah volta pra casa pra pegar as coisas dela, ela se depara com um jantar de família acontecendo ali na casa dela, junto com o pai da Sofia e a Sofia. E essa é a primeira vez que ela vê a Sofia e o Nick tinha contado pra ela que ela era muito feia, horrorosa e fedida. E aí ela vê que ela não é nada disso. E durante esse jantar, a Noah fica se sentindo completamente excluída da conversa, porque eles só falam sobre trabalho. Inclusive, o Nick e a Sofia ficam cheios de risadinhas e segredinhos. A Noah fica de saco cheio, interrompe todo mundo pra anunciar que o Nick convidou ela a morar junto com ele. E com essa, ela se retira da mesa. No outro dia, a Noah vai até o túmulo do pai dela. Sim, o mesmo que tentou sequestrar e matar ela. O Nick encontra ela lá e pede desculpas pelo outro dia, dizendo que ele não contou sobre a Sofia porque ele não queria que ela ficasse com ciúmes. E eu entendo totalmente a preocupação da Noah. Se o cara não tá nem aí, pega a própria irmã, imagina a estagiária, coitada. E aí a Noah pergunta pra ele se ele está escondendo mais alguma coisa dela e ele jura que não. Não tem como alguém ter um segredo pior do que pegar a própria irmã. Depois disso, a Noah convida a mãe do Nick, a Annabelle, a passar na casa deles, num final de semana em que estão todos fora. Afinal de contas, a Noah é profissional em esperar os pais saírem pra ela fazer algo escondido com algum parente dela. A Annabelle mostra pra Noah que ela não abandonou o Nick. Na verdade, ela lutou até o fim pela guarda dele. Só que a família do Nick tem uma das maiores firmas de advocacia do país, e por isso ela perdeu. O que aconteceu de fato foi que ela teve um caso extraconjugal e usaram isso pra ela perder a guarda. Só que o pai do Nick, o William, também não é inocente, porque ele também estava tendo um caso com a mãe da Noah, a Rafaela. Aliás, a Rafaela estava num motel com o William, sendo amante dele, na mesma noite em que a Noah foi esfaqueada pelo pai dela. É a mãe do ano! Daí a Annabelle pede pra Noah entregar uma cartinha pro Nick que ela mesma escreveu explicando toda a situação. Só que chegando lá no trabalho do Nick, primeiro que a Noah nem admite que ela encontrou a Annabelle. Segundo que assim que o Nick pega a carta, ele já rasga na hora. Ele não quer saber da mãe dele de jeito nenhum, ele odeia ela. O que é estranho pra um cara que é super próximo da família dele, né? Principalmente da irmã. De noite eles saem pra jantar e o Nick mostra que ele tatuou aquilo que ela escreveu no pulso dele. Você é meu. Mas é bom que se eles terminarem, é só ele escrever irmão no final da frase. Você é meu irmão. E aí o Nick conta que ele vai ter que viajar pra Londres a trabalho e a Sofia vai junto com ele. E isso é coisa dos pais deles, que eles estão tentando juntar o Nick com a Sofia. E realmente, se tem alguém que manja de ter amante no trabalho, são os pais de Nick e Noah. Lá em Londres, o Nick e a Sofia ganham um caso que eles estavam defendendo e se abraçam pra comemorar. E um paparazzi simplesmente tira foto disso. Sei lá por quê. Eles nem são celebridades, são dois advogados, uma é estagiária. E eu acho que muito mais chocante que um possível relacionamento entre dois funcionários é um relacionamento entre dois irmãos, né? Quando o Nick volta pra casa, ele não encontra a Noah. Então ele vai até o dormitório dela e encontra ela com o Michael, um maldito estudante de psicologia
psicologia, que obviamente tava tentando pegar a Noah. Ele tenta beijar ela, mas ela dispensa ele. E o Nick vê essa cena. Nossos irmãos favoritos discutem e decidem dar um tempo no relacionamento deles. Isso não adianta muito, porque mesmo que eles terminem, eles continuam irmãos. Eles ainda vão se ver no Natal. Isso vai perseguir eles o resto da vida. Bom, mas eles se separam, os dias vão se passando e olha o jeito que essa vagabunda vai pra faculdade. É no Lollapalooza sua aula. A menina simplesmente vai de sutiã e mini saia pra aula. O cardigan com certeza tá te ajudando a cobrir muito. A Geise Arruda foi crucificado por muito menos que isso. A menina vai desse jeito pra faculdade, o psicólogo da faculdade dá em cima das pacientes. É um lugar maravilhoso de se estudar, né? O Nick encontra o Lion e o Lion diz que ele vai participar de uma corrida clandestina pra tentar ganhar dinheiro e manter a oficina dele funcionando. Pelo visto, traficar droga não deu muito certo pra ele, né? Por que será? Será que é porque ele é o cara mais idiota que eu já vi na minha vida? E ele pede pro Nick participar também, porque o Ronnie saiu da prisão e vai correr. O maluco acabou de sair da cadeia e vai participar de um racha. Tá doido pra voltar. Só que a corrida acontece no mesmo dia e na mesma hora que o baile que a família do Nick organizou. Então, no dia, o Nick e o Lion saem de fininho da festa enquanto as mulheres se arrumam. Chegando na corrida, eles se surpreendem com a presença da Noah e da Jenna, que vieram correr também. Sei lá por quê. Acho que elas vieram provar que elas também são capazes de tomar decisões estúpidas igual eles. E aí, no meio da corrida, a Jenna fica brigando com o Lion, apontando o flash na cara dele, cegando ele. Menina completamente maluca, querendo ter uma DR no meio de uma corrida a mais de 100 por hora. Esse filme lançou o desafio quase impossível de gostar de qualquer personagem dessa bosta. É um pior que o outro. Enfim, a Briar, que tá infiltrada ali na plateia, denuncia a corrida pra polícia. E por algum motivo a polícia desse lugar usa nitro. Então rola uma grande perseguição. Mas no final eles conseguem despistar a polícia, fazem o carro do Ronnie capotar e o Lion ganha a corrida, ficando com 15 mil euros de premiação. E o Nick e a Noah provavelmente terminaram a corrida em 6º lugar. Depois disso, eles voltam pro baile. E lá, a Briar entra na casa a convite da própria Noah. E aí a Briar pega uma faca da cozinha e usa ela pra abrir o portão pra entrada da mãe do Nick, a Annabelle. Ela finalmente consegue contar pro Nick que ela nunca abandonou ele e ela ainda solta mais uma bomba. A Meg, a outra filha dela, que todo mundo acreditava ser do outro casamento dela, na verdade é filho do William, porque pelo visto os dois deram uma última bimbada pra comemorar o divórcio. O Nick fica muito bravo com a Noah, porque foi ela quem deixou a Annabelle entrar na casa deles. E aí naquele dia a Annabelle foi lá e roubou uma escova de dentes do William pra fazer o teste de paternidade. Não sei nem como ele não notou que sumiu uma escova de dente. O maluco tá com os dentes podres. E aí o Nick briga com a Noah dizendo que ela arruinou a família dele. Meu irmão em Cristo. Eu acho que o cara que tá pegando a própria irmã dele não tem propriedade pra falar sobre arruinar a família. E ele fica tão puto com a Noah que ele entra de volta na festa e dá um beijo na Sofia. E aí a Briar mostra pra Noah aquela foto que o paparazzi tirou do Nick abraçando a Sofia lá em Londres. E aí a Noah fica muito triste acreditando que os dois já estavam juntos antes mesmo deles terminarem. O Nick vai embora da festa apenas para voltar para a festa 5 minutos depois, porque ele se arrepende do que ele fez com a Noah. Só que é tarde demais para arrependimentos porque a Noah já foi embora dali. E aí ele pergunta pra Briar aonde a Noah foi e ela diz que ela provavelmente voltou para o dormitório para cortar os seus pulsos. Do nada. Porque assim, como você já deve ter imaginado, o Nick já conhecia a Briar. Inclusive, eles já namoraram. Só que eles se envolveram num acidente de trânsito e a Briar ficou hospitalizada. Nisso, o avô do Nick mandou ele nunca mais falar com a Briar para proteger a reputação da família deles. O que o Nick não sabia é que a Briar estava grávida na época. E ela perdeu o bebê num acidente. E tipo, isso é uma grande bomba. Você não concorda comigo? Só que o filme trata isso como se não fosse nada. O Nick só fala, pô, foi mal aí, não sabia não. Vou lá atrás da minha irmã. Falou.
bom te ver. E aí, por conta disso, a Briar quer vingança contra a família do Nick, porque ela ficou tão mal que ela até cortou os próprios pulsos. Só que assim, separar o Nick da Noah não é bem uma vingança, né? Na verdade, ela estaria fazendo um grande favor pra todo mundo, mas tudo bem. O Nick sai correndo em direção ao dormitório da Noah, só que ele não encontra ela lá. Ele até arromba a porta dela. E aí ele fica do lado de fora esperando ela na chuva, sendo que tem um lugar coberto logo ali na frente. Por que ele tá na chuva? E a Noah não estava no quarto dela porque a Briar escondeu a chave dela. Então a Noah foi até o quarto do Michael, o estudante de psicologia. Não conseguiu entrar no quarto dela, então ela foi procurar abrigo na pica do Michael. E obviamente eles praticam o coito porque o Michael é um desgraçado que se aproveita do momento de fragilidade da nossa Noah, que é uma menina que a mente dela é muito forte, tanto que ela namora o próprio irmão dela. E aí o Nick encontra a Noah saindo do quarto do Michael, usando a roupa do Michael e não usando o colar de coração que ele deu pra ela. E aí obviamente ele fica completamente arrasado. Pelo visto ele vai ter que tatuar meu irmão mesmo lá no pulso dele. Eles obviamente se separam de vez. E um dia, enquanto a Noah visita o túmulo do pai que tentou matar e sequestrar ela de novo, ela percebe que o Nick escreveu algo lá. Sim, o maluco simplesmente vandalizou um túmulo pra mandar uma mensagem pra irmã que ele quer comer de novo. É muito bom esse filme, como que alguém pode falar mal dele? Ele é maravilhoso. E acredite ou não, é assim que acaba o filme. Vai ter um terceiro filme, inclusive ele já está gravado e deve sair ainda esse ano. E eu não sei você, mas eu com certeza irei me jogar da ponte meia-noite.